Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu recebe agora o candidato a prefeito de Salvador, deputado estadual do Partido Socialismo e Liberdade, Hilton Coelho. Seja bem-vindo, Hilton, aqui no Linha de Frente. Oi, Pablo. Oi. Um grande oi para todas, todos e todos que acompanham esse trabalho maravilhoso do Linha de Frente. Eu sempre fico muito contente de estar aqui com vocês. Eu também. Eu fico satisfeito porque a gente já conversou virtualmente na primeira rodada e agora, com o distanciamento social, a gente pode trocar figurinhas de uma maneira mais próxima. Ainda continua morando em Itacaranha, Hilton? Exatamente. Isso daí é algo que, do ponto de vista pessoal mesmo, Pablo, não tem só uma relação com a política, ainda que tenha também, porque a gente precisa dar exemplo, né? Mas eu passei por uma eleição de vereador, quando tivemos a segunda maior votação, sendo de oposição, e um partido marcadamente de esquerda, mas com um projeto que depois a gente mostrou na Câmara de Vereadores, conseguimos uma reeleição também com excelente votação, e agora como deputado estadual, e ainda lá em Itacaranha, no subúrbio, que é um território maravilhoso, de resistência, uma riqueza cultural enorme e que precisa ser reconhecido pelo poder público, né, para sair desse trajeto de desrespeito, de desprezo, ser valorizado para a gente dar exemplo para o mundo, que seja mais visível, né? Tem uma questão de Salvador, e aí você vai poder contribuir bem com essa visão, que é a diversidade geográfica, topográfica. A gente tem tanto lá em cima a parte do litoral norte, de Estela Maris, Praia do Flamengo, aí a gente vai descendo aqui pela orla e chega, Hilton, na parte da Baía de Todos os Santos, que não deixa nada a dever a Caribe, exatamente, não deixa nada a dever a grandes destinos turísticos. Exatamente. Estamos aproveitando bem essa região, Cidade Baixa, subúrbio ferroviário, está sendo bem aproveitada? De forma nenhuma, Pablo. Veja bem, você falou aí da beleza. Eu particularmente prefiro muito mais a praia de Santo Tomé de Paripe do que a Orla Atlântica. Gosto também da Orla Atlântica, minha mãe mora lá na Orla Atlântica. Né? Mas eu realmente prefiro a Baía de Todos os Santos, ela é muito linda, ela é de uma beleza natural importantíssima e tem também um conteúdo histórico, né, fundamental. Então, por exemplo, um turismo que seja fortalecido na região tem essas duas vertentes, porque nós precisamos investir em turismo que seja um turismo cultural também, Pablo. E o subúrbio ferroviário, a nossa Baía de Todos os Santos, junta essas duas coisas. Né? Quem conhece a história de Salvador, e eu posso dizer que conheço um pouco da história de Salvador, sei, por exemplo, da relação que aquele território tem com a luta pela independência. Está tudo lá, é só a gente resgatar, sabe? E não é à toa que nós temos uma culinária maravilhosa na região, né? E não é à toa também que nós temos tantas colônias de pescadores no subúrbio ferroviário, mas que não tem apoio nenhum. Né? Nós queremos formar o Banco do Povo para isso, para estimular, apoiar a atividade econômica, principalmente dessa população que cria tanto, né, do ponto de vista da sobrevivência e não tem qualquer apoio. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre a questão do Banco do Povo na cidade de Salvador. Sem dúvida, é uma proposta aí que chamou a atenção, principalmente no horário eleitoral, que eu estou percebendo muito o impacto dessa proposta na campanha de vocês, e a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Agora, antes eu gostei de falar com um morador do subúrbio, um morador de Itacaranha, porque a gente percebe que tem muito a ser aproveitado. A cidade de Salvador teve um crescimento socioeconômico notado aqui nessa região de Pituba, nessa região de Piatã, empreendimentos imobiliários, mas nem tanto para lá, para o subúrbio, para a Baía de Todos os Santos. E eu percebo, posso até estar enganado, que quando há um interesse político, há um crescimento de uma região, isso acontece. Exatamente. O povo vai atrás. Isso. Falta esse interesse político por aquela região, e como é que a gente explica isso? Porque você tem razão, é uma das áreas mais bonitas da Bahia. Isso, exatamente. Eu acho que falta em absoluto interesse. Eu vou falar aqui de um potencial enorme, Pablo. Obviamente, você considera no dia a dia desse trabalho jornalístico que você faz, que é maravilhoso. Antes daqui de começar, eu estava me rasgando de elogios, né, para o seu trabalho, porque realmente é admirável. E você deve acompanhar a trajetória do nosso chamado Trem do Subúrbio. Né? A Universidade Federal da Bahia apresentou um estudo que indica um projeto que nós abraçamos, porque nós, da capital da resistência, eu e a companheira Rosana Almeida, um beijão, Rosana, viu? E os companheiros do
PCB, do PSOL, da Unidade Popular e agora do PSTU, que estão apoiando também a nossa candidatura, nós temos condições políticas de abraçar esse projeto. Que projeto é esse, Pablo? É da retomada do chamado trem regional. Você sabe que essa malha ferroviária que está na nossa cidade, no subúrbio ferroviário, tem um braço que pode nos levar ao Maranhão de um lado e outro que pode levar ao Rio de Janeiro, de maneira tão real que o movimento Verde Trem, Trem de Ferro, alguns anos atrás, fez um passeio sobre trilhos, um passeio de trem, de Salvador ao Rio de Janeiro. Olha que coisa maravilhosa. Então a UFBA pegou essa realidade, fez um estudo técnico que disse, olha, a baixo custo, a gente tem condição de ter uma tarifa baixa também, certo? E retomar não apenas do transporte, um transporte moderno dentro da cidade de Salvador, mas religar Salvador com a região metropolitana, com parte do sertão e com o recôncavo baiano. Qual é a consequência que isso tem? Primeiro, do ponto de vista social, a religação, né? Entre Salvador e as famílias que estão, as nossas cidades irmãs do recôncavo, Cachoeira, São Félix, enfim, Santa Amaro. Do ponto de vista cultural, nem se fala, né? Aquela região, como Salvador também, aquelas cidades são riquíssimas culturalmente. Do ponto de vista econômico, gente, olha o que pode acontecer. Essa região é uma região de agricultura familiar. É uma potência enorme de geração de trabalho com dignidade, porque a família que fica no campo, né, viabilizando a sua agricultura, uma agricultura familiar, ela tem dignidade de moradia. A gente pode pensar escolas que sejam iluminadas e arejadas, né? Não é essa superconcentração urbana que a gente tem na Bahia. Então é um projeto regional isso aí. E Salvador como vanguarda desse projeto regional. Então, por exemplo, trazer a produção da agricultura familiar para Salvador significa, de cara, espalhar pela cidade de Salvador, e aí muito especialmente ao nosso subúrbio ferroviário, que vai ser a porta de entrada, né? As feiras orgânicas. Porque nós sabemos que a agricultura familiar não coloca agrotóxico em geral, né? Então a gente já está juntando aí feiras, muito trabalho gerado com saúde do nosso povo. Que é uma tendência, inclusive, mundial, a alimentação orgânica. E Hilton falou aí sobre o trem regional, o trem metropolitano, o trem que sai, o trem interestadual. Eu lembro histórias de Alagoinhas, onde eu nasci. O pessoal vinha para a capital que chamava de Bahia, de trem. De trem. Não existia essa malha rodoviária que existe hoje. Exatamente. E talvez, Hilton, desculpe até interromper, você vai concluir, talvez antes de pensar em projetos de construção de VLT, de BRT, talvez o projeto de restauração seja até mais viável economicamente. Aliás, como se faz no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Não existe história de malha ferroviária em grandes centros urbanos do país que não tenha feito o que o mundo todo fez, modernizado. O trem de Londres é um trem de séculos. Ele é anterior ao nosso. O nosso é do século XIX. O trem de Londres me parece que é do século XVII, ou início do século XIX também. Mas eu sei que ele é anterior ao nosso e foi modernizado. É isso que a gente quer para Salvador e para o Recôncavo, entende, Paulo? Agora, qual é o projeto do governo do estado? Arrancar a malha ferroviária para botar um transporte de pneus. De cara, vai encarecer de 50 centavos para mais de R$4 o custo da população. Parte da população do subúrbio, Pablo, sobrevive, consegue trabalhar inclusive, porque ela gasta cerca de R$28 com o transporte, né, pegando o trem. Hoje, ela não vai ter condição de sobreviver se precisar gastar quase R$300. Isso vai entrar direto na renda dela e na capacidade que ela tem de sobrevivência no dia a dia, sabe? E o governo, de maneira imediata, quer fazer isso, suspender o funcionamento do trem, colocar um ônibus lá alternativo para poder fazer o transporte da população, encarecendo dessa forma a passagem no subúrbio ferroviário. Né? E para fazer o quê? Para colocar um transporte de pneu, que ele está chamando de VLT, e o povo está entendendo que é veículo leve sobre trilhos, entendendo que é malha ferroviária, mas na verdade é uma guia de concreto que um transporte de pneu vai circular ali e, portanto, vai retirar o trilho do trem da malha ferroviária. O sonho do trem regional vai acabar com todas essas consequências positivas que pode ter. A nossa gestão vai afirmar o moderno trem regional, um trem modernizado. Não é fazer o que eles estão fazendo aí, deixar o trem ficar sucateado para dizer, não, isso daí é coisa do passado. Não é coisa do passado em lugar nenhum. Em todo lugar do mundo o que se fez foi modernizar os trens e aproveitar o que tem inclusive mais caro, que é a malha ferroviária. É a malha, é abrir caminho que é mais caro no transporte ferroviário. Entende, Pablo?
Não é a máquina é mixaria, considerando o custo da produção. Né? Então, o que a gente precisa é modernizar, implementar esse projeto que, além de criar emprego para a agricultura e nas feiras e gerar saúde na cidade de Salvador, a gente deve conversar um pouco sobre saúde aqui também, né, Pablo? Além disso, nós podemos estimular a formação de uma malha, uma rede, de pequenas indústrias na cidade de Salvador. Como seria isso? Eu aprovei um projeto na Assembleia Legislativa que está no orçamento do governo do Estado. Ele vai ter que implementar, logo depois aí da pandemia, porque a gente resolveu priorizar, né, os recursos para a pandemia. Eu assinei e defendi que isso fosse feito de fato. Mas o projeto que é o seguinte, Pablo, nós estimularíamos, a partir de um projeto também do Instituto Federal, né, de ensino, lá da antiga Escola Técnica do Barbalho, que agora é Instituto Federal, né, os pesquisadores, professoras pesquisadoras, ofereceram esse projeto para a gente, que é o de ressecamento dessa produção agrícola. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa é 1 quilo de tomate in natura vendido. Outra coisa é você ter uma fábrica que resseque e transforme isso em tomate seco, que serve para a nossa região, mas serve para ser vendido para o sul do país também. Deixa eu entender, quando a gente desidrata o fruto, a fruta, o alimento, ele fica mais leve, a logística fica mais barata e ele não apodrece mais rápido. Ainda ganha um valor agregado maior, é isso mesmo? Muito maior. A estimativa é que a gente teria uma valorização desse produto, sem perder o tomate in natura, porque a produção continuava chegando, certo? Mas a gente agregaria um valor cerca de 20 vezes maior. Porque ele passou por uma industrialização, você está entendendo? E esse é um problema do Brasil hoje. Hoje a gente está voltado para essa ideia de ficar exportando tudo para fora, eles transformam em produção agrícola e a gente sai comprando. Hoje, principalmente dos Estados Unidos e da China, estamos comprando tudo, entendeu, Pablo? Então você precisa ter um governo, inclusive municipal, que diga: nós vamos pensar na soberania do nosso país. Nós não vamos deixar o nosso país ser destruído por esse governo, como o governo de Jair Bolsonaro. Mas isso você precisa ter projeto concreto. Esse é um projeto real. Está no orçamento do Estado, nós aprovamos como deputado estadual. Esse tipo de indústria ficaria sediada aqui na capital, é isso? Exatamente. Aqui e nas nossas cidades irmãs também do Recôncavo, porque a gente precisa pensar como região. Salvador precisa se colocar como liderança, não com arrogância, Pablo. Não é arrogância. Nós estamos falando de tomar iniciativa pelo bem comum, pelo potencial da nossa região. Não é porque a Bahia não é uma coisa só. A Bahia tem potenciais diferenciados. Você não vai comparar o que é o Recôncavo com o Oeste Baiano. São coisas diferentes. Então, cada região tem o seu potencial, mas todas elas precisam de liderança. Hoje não é feito na cidade de Salvador. Nós vamos nos colocar como liderança regional para aproveitar potenciais como esse, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico também. Estou conversando com o Hilton Coelho, do PSOL, candidato à Prefeitura de Salvador. Uma das propostas que o partido que o senhor lidera nessa eleição está colocando aí no horário eleitoral, recomendo que a gente, todos nós, assistamos o horário político eleitoral na TV, no rádio, para a gente poder debater propostas, ideias. Isso. Algumas podem parecer ilusórias, mas outras eu aproveito aqui para entender qual a viabilidade. Banco do Povo, eu tenho que mencionar aqui que Salvador é uma cidade extremamente pobre, talvez uma das mais pobres do Brasil. Para algumas pessoas isso pode até chocar. A gente percebe locais de muita beleza, a gente percebe a opulência de uns, mas quem visita, quem convive com Salvador sabe que a pobreza é generalizada. O Banco do Povo, Hilton Coelho, consegue equilibrar essas distâncias entre quem é muito rico e muito pobre na capital? Olha, Pablo, você foi num ponto-chave. Quando você fala assim, Salvador é uma cidade pobre, eu sei que você está se referindo à condição de vida do nosso povo. O nosso povo está empobrecido. Mas a Bahia, assim como Santa Catarina, tem a 6ª economia do Brasil. A gente empata com Santa Catarina. E você que é uma pessoa que eu sei que gosta de circular, talvez já tenha ido em Florianópolis, o clima social é completamente diferente, né? Aí a gente vai para os dados, né? Santa Catarina é a 6ª economia, igualzinho à Bahia, né? Mas tem o primeiro índice de desenvolvimento humano. Significa que tem a melhor educação, tem a melhor saúde.
né? E gera perspectiva de sobrevivência de trabalho para a população, que distribui renda e riqueza. Mas como é que a gente explica? Santa Catarina, eu não sei medir agora, mas talvez seja 1/3 do território da Bahia. Ou seja, a Bahia deveria estar bem mais equipada, gerando muito mais riqueza. Por que a gente está empatado, mas a aparência, você falou muito bem, quem vai em Florianópolis, quem vai em Jurerê, tem uma percepção social de uma igualdade, de um avanço, de um desenvolvimento muito maior do que quem chega aqui em Santo Amaro. Isso. Por que isso está acontecendo? Eu vou falar de uma coisa aqui que para mim é uma grande pista. 21% da economia de Santa Catarina é cooperativada. Significa que os trabalhadores se juntam, têm algum nível de financiamento do poder público, certo? Para fazer isso. E a partir disso você tem uma distribuição da renda. Sabe qual é o percentual disso na Bahia, Pablo? Não tenho ideia. 0,5%. De cooperativa. De cooperativação da economia. Né? Ou seja, Santa Catarina tem um número 42 vezes maior que a Bahia de cooperativação. E quando as cooperativas na cidade de Salvador, como em outras experiências da Bahia, mostram viabilidade. Eu, como deputado estadual, corro essa Bahia, eu sei, eu vejo, rapaz, cooperativa de produção de chocolate, uma coisa linda, mas sobrevivendo apesar do poder público. O que é que a gente quer fazer com o Banco do Povo? Gerar uma outra dinâmica, né, econômica, que seja essa distribuição de renda e riqueza. Significa o quê? Se você tiver uma condição de fazer empréstimos na ordem de 5 a 10 mil reais a pequenos empreendimentos, você pode dar uma força que, juntando com assistência técnica, esse empreendimento ele vai conseguir se afirmar na cidade de Salvador. Por exemplo, Salvador tem uma rede de malharias. Eu não sei se a gente não tratou disso aqui até agora não. Até agora não, malharias não. Uma rede de malharias, o povo produz roupa na cidade de Salvador por esses bairros populares todos. Pau da Lima, Subúrbio, na minha rua lá em Itacaré tem uma malharia. Aliás, foi bom você mencionar, porque um dos fenômenos presentes na pandemia foi a arte, o artesanato da confecção das máscaras. Lá na minha rua, nós temos trabalhadoras produzindo máscaras. Né? E foi bem vendido lá na rua. Né? Então essas malharias estão espalhadas para a cidade de Salvador, mas parece que elas estão no subterrâneo, não existe para o poder público. Então nós precisamos de duas coisas. Apoio a partir do microcrédito, certo? E assistência técnica. O Banco do Povo vem daí. Nós já temos uma experiência, por exemplo, na cidade de Belém, que teve 2 governos de Edmilson Rodrigues, na época ele era do PT, né? E que agora está disparado nas pesquisas, sendo de um partido da resistência como o PSOL, que para mim me orgulha tanto, né? O partido de Talíria, de Marcelo Freixo, o partido de Marielle Franco, como você sabe, de Davi Miranda, enfim, de tanta gente que está na resistência. Esse partido está lá disparado na frente. Um dos elementos que a gente atribui é a lembrança que o povo tem do Banco do Povo de Belém, que virou uma coisa completamente secundarizada, mas que financiou milhares de iniciativas econômicas do nosso povo. Nós queremos fazer isso aqui na cidade de Salvador. E é viável, Pablo. Eu tive a oportunidade, só te falar sobre esse elemento. O pior é que eu perdi a questão das malharias. Deixa eu te falar. Essa rede de malharias podia estar cooperativada. Por exemplo, com orientação técnica, comprar conjuntamente o material, né, o pano para fazer as roupas e baratear o custo dessas roupas, porque ela ia comprar em quantidade. Sim. Certo? Mas isso precisa de um apoio do poder público, do ponto de vista técnico e financiamento. É isso que nós vamos fazer na cidade de Salvador, numa contraposição, inclusive, ao que acontece no Brasil, porque o Brasil virou o paraíso dos banqueiros de vez. Eles aprovaram a chamada autonomia do Banco Central, que vai botar os banqueiros na condução direta do nosso país. Proposta do DEM, viu? Que é presidido por ACM Neto. É uma das coisas que vai acabar na cidade de Salvador. Chega de liderança que apoia Bolsonaro, essas políticas contra o nosso povo, política, por exemplo, de fechar a Petrobras aqui na Bahia. Aliás, o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto, estava muito chateado, não sei se ainda está muito chateado com os bancos, na questão da pandemia, sobre linhas de crédito e algo do tipo. E o Hilton Coelho coloca aqui a possibilidade do Banco do Povo para financiar, para subsidiar a produção cooperativada. Eu queria falar, o senhor já mencionou, eu queria falar sobre a saúde. Porque caso o senhor seja eleito, a partir de janeiro de 2021,
não teremos vida boa. Claro, com certeza. Covid continua. Talvez segunda onda. De que maneira Hilton Coelho vai agir? Vai continuar agindo do jeito que a prefeitura atual agiu, com distanciamento social, com regras de restrição, com testagem? Ou Hilton Coelho seria mais enfático em alguns aspectos? Olha, veja bem, Pablo, a situação é muito difícil, mas o direito à vida das pessoas está em primeiro lugar. O isolamento social foi garantido, por um lado, na cidade de Salvador, mas por outro, o prefeito empurrou a população para ônibus superlotados. Não existe vetor de disseminação. Pense aí, né, no concreto, você aqui no ônibus apertado. Como é que você garante que não haja disseminação do vírus? Precisou o Ministério Público ir para a Justiça, judicializar, para voltar a uma frota precária como é a frota da cidade de Salvador. A gente precisa dizer isso, porque o poder público precisa se responsabilizar pela vida das pessoas na integralidade. Não dá para fazer esse acordo com os empresários e depois voltar ao acordo judicialmente mostrando que poderia voltar a frota de 100%. Está entendendo? Então nós vamos ser enfáticos na defesa da vida. Um outro componente importante é a questão da testagem em massa. Onde se conseguiu controlar a pandemia com números que foram números, digamos, que tornaram a morte algo pequeno. Isso foi feito com isolamento social e com testagem em massa. Em Salvador, o prefeito faz testagem e faz aquela manobra, né? Pega um jarrinho aqui, que é algo real, a testagem está acontecendo, mas é um jarro pequeno, bota um canhão de luz e projeta para a parede como se fosse algo gigantesco. Nem a prefeitura trabalhou com os dados que ela gerou com a testagem que fez na cidade de Salvador. São dados desprezíveis, entendeu? Então nós precisamos procurar o caminho para fazer testagem em massa na cidade de Salvador. Nós vamos garantir isso. De qualquer forma, uma testagem que seja expressiva na nossa cidade para a gente ir cercando o vírus. E por outro lado, o compromisso com a vacina. Precisamos vacinar a população. Tem jeito. Isso aí vai ser prioridade absoluta na nossa administração. Agora, a pandemia pegou Salvador com a saúde combalida. E essa é uma realidade. Para você ter uma ideia, mais de 60% da população de Salvador não está coberta pela estratégia da saúde da família, que é, digamos assim, um elemento básico para você transformar o trabalho que é feito de cura de doença para uma promoção de fato, para a promoção de saúde, para prevenção. É muito melhor, principalmente, mas inclusive é muito mais barato. Eu não queria colocar nem esse ponto, porque para mim não é só fundamentalmente um problema de recurso, mas de fato é muito melhor chegar antes da doença. Quem é que chega antes da doença, Paulo? É o agente de saúde e combate a endemias. Salvador, inclusive, viveu uma pandemia junto com a epidemia de dengue, de chikungunya. Aí eu peguei chikungunya, minha família toda pegou chikungunya. Não saio de Itacaré por causa disso. Mas fiquei me arrastando naquela rua com minha companheira, com minha filha e com minha vizinhança, que boa parte pegou chikungunya, né? Inclusive a localidade lá, a região do subúrbio, tem muitos focos, né, que são apontados pela Secretaria de Saúde. Ainda aproveitando, desculpa, pode... Estão apontados agora pela Secretaria de Saúde, mas os agentes de saúde comunitária mostraram, eu tenho textos deles, dizendo daqui a um ano nós vamos ter uma epidemia se nada for feito. A prefeitura ouviu? Não ouviu. Nós somos a única capital, Pablo, que não paga o piso dos agentes de saúde e combate a endemias. Nós vamos acabar com essa bandalheira. Tem que pagar o piso. E tem que fortalecer as carreiras do serviço público, inclusive a da saúde. Nós vamos trabalhar pelo fortalecimento do programa da saúde da família, a ampliação, principalmente nos distritos mais vulneráveis. Nós vamos trabalhar para 100% de cobertura da atenção primária, porque ela é a porta de entrada do SUS. É possível fazer isso, né? E nós vamos valorizar as carreiras na área da saúde. Isso daí é um compromisso nosso. Mas só vai ser feito se for feito de maneira democrática. A gente tem que abrir o orçamento da prefeitura, deixar tudo transparente e discutir diretamente com a população. Botar os nossos técnicos e técnicas que são maravilhosos para discutir com a população numa grande conferência de saúde, que ao final, com aquela tarefa maravilhosa, que a cidade esteja encantada. Saúde preventiva, Pablo, é principalmente informação. Nós queremos criar o primeiro centro para saúde e educação, centro de pesquisa, desculpe, viu? Centro de pesquisa e estudos
para a saúde e para a educação da cidade de Salvador, né, em que as pesquisas sejam aproveitadas, elas participem, sejam elementos para a formação também dos nossos profissionais. Né? Então, propostas como essa nós vamos levar para uma conferência de saúde, que ao final vai definir no voto quem vai ser a próxima secretária de saúde. Seria uma proposta inovadora. Aliás, aproveitando, mandar um abraço para os heróis, agentes de endemia. Isso. Vocês, se a situação não está caótica, é graças ao trabalho de vocês. Exatamente. Eu quero conversar agora com o lado educador de Hilton Coelho. Vamos falar sobre educação. Já adorei. Ô Hilton, além da questão da pandemia, questão de aulas virtuais, ensino à distância, a gente tem a educação em tempo integral, a escola integral. Como é que você enxerga isso aqui em Salvador a partir de 2021? Ok. Veja, escola de tempo integral a gente tem que garantir principalmente com a creche, Pablo. Quando a gente foi pesquisar pelo mundo, eu fui membro da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, que foi uma das comissões mais atuantes. Eu podia elencar aqui um conjunto de vitórias. A gente conseguiu resgatar o plano de carreira da educação que estava lá, mofando nas gavetas. Todo mundo dizia que era impossível. A gente foi lá, fez audiência pública, pautou e aprovou o plano de carreira da educação. Então, mas quando a gente foi pesquisar, existe uma dimensão que é uma coisa assim da cabeça da criança mesmo. Ela precisa de convivência familiar e convivência comunitária. Quando você coloca uma criança, um adolescente, numa escola de tempo integral, isso tem que ser bem pensado, porque ele precisa de outra convivência no dia a dia para crescer saudável. A escola, quer queira ou quer não, é um espaço formal, né? É um espaço que você tem que ter muita disciplina, é um espaço que você tem que responder a regras, e tudo isso está sendo muito questionado no mundo. Então eu acho que Salvador, para a escola de tempo integral, tem que garantir a creche. A creche tem que ser oferecida com possibilidade às nossas mães da cidade de Salvador, que tem esse direito negado no fundamental, porque Salvador só responde, a rede municipal só responde a 10% da necessidade de creche no município. Então a gente precisa ampliar a rede. Eu coloquei no orçamento, inclusive, uma ampliação significativa das unidades de CEMEI, né, que são as creches municipais. E só para esclarecer você, orçamento, quando você vai fazer proposta orçamentária, eu tive muito prazer de fazer esse debate na Câmara de Vereadores, Pablo, porque quando a gente ia discutir a lei orçamentária, o PPA e a lei orçamentária anual, que são leis que definem para onde vai o dinheiro. Não pense que o prefeito vai pela cabeça dele e diz para onde vai o dinheiro, não, né, Pablo? Ele tem que colocar na lei, que vai ser aprovado ali na Câmara. E tem que ser aprovado, exatamente. Tem que ser aprovado. E a gente tinha duas discussões na Câmara de Vereadores. Uma era a proposta do prefeito e a outra era a proposta do nosso mandato de vereador. A gente vinha com uma proposta alternativa de orçamento. E para você ter informação, nada se coloca no orçamento sem se dizer de onde vem a fonte. Porque é uma coisa de compensação, né, Pablo? Você tem que tirar de algum lugar para botar em algum lugar. E tem margem de manobra para priorizar o que é fundamental nessa cidade. Eu te garanto, nós fazíamos emendas no campo, não apenas da educação, mas no campo da saúde, enfim. Nas mais diversas áreas, nós fizemos propostas de orçamento. Então, as creches precisam ser ampliadas em tempo integral. As escolas, nós precisamos oferecer como possibilidade, precisa ter uma discussão com a população. E é isso que